João capítulo de número 4, versículo de número 10, quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu também vou. É isso que importa. Está escrito assim: Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Todas as vezes que nós olhamos para o ministério de Jesus, é impossível não ficar perplexo, impressionado, extasiado, estarrecido com a dinamicidade na logística do seu ministério, com a capacidade de articulação no desenvolvimento da sua chamada. A explicação clara é que ele, enquanto homem, era também e o é 100% Deus, e por isso não portava a sabedoria, não portava o conhecimento, é o próprio conhecimento, é a própria sabedoria. A graça revelada em Cristo por meio do mistério da encarnação nos apresenta de forma física, corpórea, visível em Cristo, a forma que Jesus trabalha, a maneira como Deus conduz os seus relacionamentos com a humanidade. Todas as vezes que você desejar saber como Deus se relaciona, como Deus trabalha, como Deus age, inevitavelmente este retrato será a imagem de Cristo, pois Cristo é o Deus revelado. Cristo é o Senhor que se manifesta para mostrar como Deus se relaciona. E é observando o relacionamento de Cristo, através da sua chamada, principalmente neste período tão curto de ministério público, de aproximadamente 3 anos e meio, que nós ficamos extasiados com a graça, a maestria, a forma tão sobrenatural que ele conduzia, impressionava, marcava, acolhia, aproximava pessoas. Jesus tinha o brilhantismo de impressionar os catedrais do seu tempo. Jesus tinha a mente brilhante de tirar palavras, de extasiar as pessoas mais inteligentes, os maiores mestres, a ponto de buscarem saber de onde ele veio e por que ele falava com tanta propriedade e tanta sabedoria. Porém, ao mesmo tempo que ele tinha um discurso que o aproximava, impressionava, que falava a mente de pessoas brilhantes, com a cognitividade avançada, com o intelecto extraordinário, este Jesus não ficava distante das pessoas mais simples, não era incompreendido pelas pessoas com uma cultura não tão significativa nos ambientes acadêmicos do seu tempo. Jesus, se hoje estivesse entre nós, falaria nos seminários das maiores faculdades, seria o mestre convidado para lecionar em aulas magnas em Harvard, Stanford, seria convidado para ministrar nos maiores eventos, pois o seu conhecimento é de fato extraordinário. Porém, não obstante falar aos maiores mestres, as mentes mais brilhantes, ele estaria nas regiões mais simples e simplórias das nossas cidades, sendo acompanhado por pessoas que não tiveram o privilégio de estudar em uma escola particular, não tiveram a honra de perlustrar os bancos acadêmicos das melhores universidades do nosso tempo. E estes que não tiveram estes privilégios estariam ao lado de Jesus dizendo: fale mais, porque nós estamos entendendo o que o Senhor fala. Nós que falamos, precisamos ter esta habilidade de saber interpretar o público que nós estamos falando. Nós que comunicamos, precisamos entender que um bom comunicador não é aquele que consegue escanear bem as palavras, que consegue articular bem o vernáculo do nosso idioma, articular bem as palavras, conjugar bem os verbos. Não.
Um bom comunicador não é aquele que sabe falar bonito. Um bom comunicador é aquele que sabe ser compreendido. E Jesus entendia isso de forma magistral, pastor. Ele era compreendido pelos doutores, mas também era compreendido pelos leigos. Essa habilidade de ser amado pelos pobres e pelos ricos, essa habilidade de ser ovacionado pelos doutos e pelos indoutos, é o que nos impressiona. Jesus, por meio do seu ministério, por meio desta graça, por meio desta maestria de conduzir os seus relacionamentos, por diversas vezes vai quebrar objeções, tabus, romper com modelos tradicionalistas, uma vez que o tradicionalismo é diferente da tradição. A tradição preconiza ideias vivas de pessoas que já morreram, enquanto o tradicionalismo fala muito mais de ideias mortas, na maioria das vezes de pessoas que ainda estão vivas. Jesus era especialista em romper com os tradicionalismos, com aqueles mitos, tabus, místicas, que aprisionavam as pessoas, principalmente em uma cultura onde a busca pela transcendência, pelo metafísico, a busca pelo espiritual, era revestida da capa da hipocrisia, onde as maiores autoridades se vestiam deste manto para mostrar aos outros que eram espirituais, e por isso ficavam às esquinas, fazendo vãs repetições, orações incansáveis, usando muitas vezes as roupas que os caracterizavam como pessoas que jejuavam, cinzas sobre a sua cabeça, onde esta religiosidade que mais afastava, matava, que mais excluía e amordaçava as pessoas, é neste ambiente que Jesus chega para mostrar os verdadeiros princípios do seu reino, onde o que ele pregava estava muito mais vinculado ao amor do que aquilo que é apresentado em nome do amor. E por carregar este princípio, é com muita facilidade que ele vai contrapor um sistema engessado, mórbido, regido pela hipocrisia e pela mentira, para alcançar pessoas que verdadeiramente estavam doentes, pobres, pessoas que estavam feridas, desprezadas, que não conseguiam se conectar com a espiritualidade, pois se sentiam aquém da proposta. Pessoas que olhavam a religiosidade e diziam: nunca poderemos ser santo, nunca poderemos ser ouvidos por Deus, nunca poderemos estar conectados com Deus, porque nós não conseguimos atingir o tradicionalismo, os julgos que os nossos mestres apresentam, e por isso eram deixados de lado. É para estes que são deixados de lado que Jesus se apresenta como alguém que tinha cura para o problema da alma de quem estava sendo desprezado, como alguém que tinha solução para as crises internas que a religião não podia curar, que a religiosidade não podia sarar, e que na verdade a religiosidade mais matava, mais intensificava, mais criava esse sectarismo, a distância entre Deus e o homem. Até porque o problema da religiosidade não é algo novo. A religiosidade é a responsável pelo maior afastamento de um homem e de uma mulher do seu Criador. Eu lhe convido a conhecer as pessoas que hoje carregam frustrações contra o ambiente religioso e por isso se afastam de Deus. Lhe convido a perguntar quais foram os motivos. As maiores respostas, a maior parte das respostas estão vinculadas às frustrações religiosas. E nós percebemos que esta frustração com a religiosidade afasta as pessoas do verdadeiro Deus. Jesus vem descaracterizado das roupas da religiosidade. E quando alguém perguntava: onde está o mestre, o rabi da Galileia? Alguém dizia: eu vi ele sentado junto com os publicanos.
Pelo que eu fiquei sabendo, ele estava conversando com uma prostituta agora há pouco. E aí, o que aconteceu? Ela foi apedrejada? Não, ela saiu andando atrás dele, porque queria mudar de vida. Eu ouvi dizer que ele parou, porque é um cego à beira do caminho. Gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era esse Cristo que nos impressiona. E se você caminhar pela biografia do bom mestre, seja pela perspectiva de Mateus, Marcos, Lucas ou João, a cada versículo e a cada capítulo você vai encontrar Jesus demonstrando que o que de fato regia era o amor por aqueles que estavam perdidos, por aqueles que foram desprezados, os infortunados. E alguém um dia vai criticar: por que você está no meio deles? E ele vai dizer: é para os doentes que eu vim, é para as pessoas que precisam de cura que eu me revelei, é para aqueles que foram feridos que eu me apresentei para trazer a solução. Isso também não é novo. Isso já está na Bíblia desde o livro de Gênesis. Pois quando o homem peca, a principal sensação de quem peca é que Deus se afastou de quem está pecando. Sim ou não? Eu aprendi desde criança que todas as vezes que você erra, Deus se afasta de você. Quem aprendeu isso também comigo? Levante a mão, olha aí, quantas pessoas. Aprendemos que Deus nos deixa quando a gente erra. Contudo, quando eu olho para a Bíblia, o que eu descubro é que quem nos deixa, pastor André, quando a gente erra, é quem nos fez errar. Quando o homem erra, pastor Cláudio, no Éden, quem o fez errar foi o diabo. Igor, e quando o diabo tenta e ele cai na tentação, automaticamente o diabo desaparece da Bíblia. E você não o vê nunca mais no Antigo Testamento conversando com o homem. Pastor, o senhor está equivocado, o diabo aparece no livro de Jó. Sim, eu lembro. Mas ele conversa com Deus. Por que o diabo não mais aparece para o ser humano, pastor? Porque ele já não precisava mais visitar aquele que ele derrubou. Ele só aparece de volta na Bíblia, na Nova Aliança, quando ele identifica que tinha alguém na terra que não possuía a natureza de pecado. E ele vai se apresentar para este no deserto. Eu descobri alguém que não caiu ainda. É a ele que eu vou tentar derrubar. Porém, a diferença é que enquanto no Éden, no jardim, o homem cai, no deserto, Jesus vence Satanás. Porém, voltando ao Éden, o diabo desaparece. E o homem se sente só, e o que ele faz quando está sozinho? Busca se esconder. E no meio deste esconderijo, a Bíblia vai dizer que ele ouve os passos de Deus no som do vento. Eu tenho certeza que hoje alguém irá ouvir os passos de Deus. O homem está escondido, desesperado. Eu pequei, errei, e agora? O que será da minha vida? E de repente, o Deus que sabia o que havia acontecido começa a procurar quem pecou, dizendo: Adão, aonde você está? Adão responde: Senhor, eu vi o Senhor me chamar, e eu percebi que estava nu e por isso eu me escondi. Deus se revela para ele no meio da sua realidade de pecado, como alguém que está dizendo: você errou, eu sei, mas eu vim aqui só para te dizer que a solução para o teu pecado está nas minhas mãos. Fica tranquilo, a gente vai dar um jeito nisso. Eu mato um animal, cubro você e a gente continua a se relacionar. Mas daqui um pouquinho, da semente da mulher sairá um que esmagará a cabeça da serpente, e esta tragédia constituída no Éden será aniquilada, e juntos continuaremos o nosso propósito na terra. Por quê? Porque Deus é o único que procura quem pecou. Deus é o único que procura quem foi esquecido, deixado de lado. E isso é refletido em Jesus. Pastor Josué, é as pessoas que estavam desprezadas que ele procura. É as pessoas, pastor Luciano, que estavam esquecidas que ele procura. E o capítulo de número 4 do evangelho narrado por João é um retrato da busca de Deus pelos imperfeitos. Olhe para quem está do seu lado.
Diga para ele: Deus procura os imperfeitos. Se você é imperfeito, é com você que Ele vai marcar uma reunião nessa noite. Se você possui falhas, é para você que Ele vai falar hoje. Se você se sente fragilizado, é contigo que hoje Deus marcou uma reunião para transformar a tua história. Tem alguém que acredita nessa palavra? O capítulo de número 4 é um retrato, uma expressão clara da busca de Deus por pessoas desprezadas. É neste momento do seu ministério que ele decide criar uma incursão para Samaria, com um propósito claro, e a Bíblia vai dizer que era necessário que Jesus passasse por Samaria, porém, essa necessidade não era geográfica, essa necessidade era por um propósito celeste. Ele entra em Samaria com a mente completamente obstinada em transformar a realidade daquela história, modificar o curso daquela nação, o que para os seus discípulos deveria ser algo muito complexo, pois a tradição já apresentava um distanciamento muito grande entre os judeus e os samaritanos. Afinal, a história deste dualismo, desta batalha, a história desta controvérsia já arrastava-se por anos, desde que o reino do norte se separa da aliança estabelecida com o trono de Davi, dividindo Israel entre reino do norte e reino do sul. O reino do norte, com 10 tribos, se alia categoricamente a povos pagãos, trazendo deuses para dentro da sua liturgia de culto, a ponto do judeu, ainda do reino do sul, olhar para qualquer samaritano e o considerar imundo, impuro, e todos os dias agradecer a Deus porque ele nasceu um judeu. Jesus já começa a criar este momento de transformação na mente, principalmente dos seus discípulos, quando com a sua comitiva ele diz: a gente vai ter que passar por Samaria, a gente vai ter que caminhar para aquela cidade. Talvez alguém olhe para ele e diz: por quê? Fazer o que em Samaria? O senhor não sabe que eles são impuros? O senhor não sabe que eles são imundos? O senhor não sabe que nós não nos damos bem com eles? Porém, a decisão de Jesus ultrapassava as tradições e os tradicionalismos. Ele entra em Samaria, para em um poço do patriarca Jacó, sente-se cansado, com fome, e uma ordem é dada aos seus discípulos, que fossem buscar alimentos, para que ele continuasse a sua jornada. Os discípulos vão, e Jesus fica sozinho. Porém, às vésperas do meio-dia, sozinho no poço, os holofotes da narrativa nos apontam que, no meio do deserto, uma mulher começa a se aproximar do poço de Jacó. Automaticamente aquela mulher identifica que quem estava no poço não era um samaritano, pois as vestes eram diferentes. Ela se assusta, porém, como era mulher em uma cultura completamente exclusivista, ela não se sente no direito de perguntar o que aquele homem estava fazendo lá. Porém, Jesus não perde uma oportunidade de alcançar aquele que ele escolheu. Ela não precisa puxar assunto com Jesus, é Jesus que vai puxar assunto com ela. Ela não precisa perguntar quem ele era, é ele que vai perguntar quem ela é. Ela não precisa buscar uma conversa, é Jesus quem busca. Afinal, como Deus, ele sempre será o primeiro a procurar aqueles que ele escolheu. Eu preciso liberar uma palavra sobre a tua vida nesta noite. Você não chegou aqui aleatoriamente. Você não entrou nesta casa para participar de uma confraternização dos jovens simplesmente para atender o pedido de uma liderança. Você não está nos acompanhando através das redes sociais simplesmente porque você foi convidado a aqui estar. Antes de você pensar em estar aqui, antes de você pensar em acessar este link e participar deste culto, o Senhor já havia marcado uma reunião contigo na eternidade, porque Ele te escolheu e não abre mão de você por nada.
Não adianta você correr, Ele te escolheu. A mulher se aproxima, e quando perto de Jesus estava, Ele olha para ela e diz: eu estou com sede, eu preciso beber água. Dai-me de beber. Automaticamente a mulher se assusta e começa a construir os muros de distanciamento entre ela e o Filho de Deus. Como sendo tu judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana. Eu imagino Jesus sorrindo para ela e dizendo para ela: mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você pediria água, e eu lhe daria uma água que na terra não tem. Porque a água que eu dou, depois de beber, você nunca mais tem sede. Como você vai tomar água se você não tem um balde, uma corda? O poço é fundo. Porventura é você maior do que o nosso pai Jacó? Eu imagino Jesus sorrindo para ela e mostrando para ela o que de fato ele poderia gerar na vida dela. Quer beber? Quero. Então traga o seu marido. Ela olha para ele e diz: não tenho. Mais uma vez, Jesus replica dizendo: parabéns pela tua sinceridade. Você já teve 5 maridos e o que você tem não é teu. A mulher se espanta, e aqueles muros que começaram a ser construídos já estão completamente em ruínas. Ela está desarmada. Ele é um profeta, eu não consigo me esconder dele. Já que ele é um profeta, eu preciso resolver um problema da minha alma, porque toda alma tem sede de Deus. Todo ser humano tem uma ânsia que só o Criador pode preencher. Todo homem, toda mulher, de qualquer etnia, de qualquer povo, de qualquer cultura, tem um vazio interior que só pode ser preenchido pelo seu Criador, que ocupa exclusivamente, exatamente este espaço que é dele. A mulher percebe que está diante de um profeta, então ela resolve: eu preciso pôr um fim no problema da minha alma. Qual é o problema? Eu quero saber aonde eu encontro Deus. Aonde Ele está? Por quê? Os meus pais me ensinaram que Ele está no monte, mas vocês falam que Ele está no templo. Eu só quero saber aonde Deus está. Eu só quero me encontrar com Ele. Jesus olha para ela e diz: eu vou resolver o teu problema. Na verdade, esse problema já está sendo resolvido. Chegou a hora em que você não vai encontrar Deus nem no templo, nem no monte. Você vai encontrar Ele aonde você estiver, em espírito e em verdade. Chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Oh glória! Jesus está quebrando todas as barreiras do encontro com Deus, apresentando que a partir daquele momento Jesus queria ter um encontro com ela. Para um bom leitor da Bíblia, você está diante de um cenário muito conhecido, que até agora eu apresentei de forma muito sintetizada e literal a narrativa deste capítulo, porém, que carrega verdades que são completamente intrínsecas a este texto, que para um bom leitor começam a fazer sentido a partir da observação que você faz primeiro do cenário dessa história. Todas as vezes que você olha para o capítulo de número 4 de João, você encontra um cenário. E este cenário não é exclusivo. Este cenário não é inédito. Qual é o cenário, pastor? Vamos lá. Você está diante de um cenário onde o principal personagem é um homem. A personagem que interage com ele é uma mulher. E o homem e a mulher estão aonde, pastor? Ao redor de um tanque, um poço. Para você que gosta da Bíblia Sagrada, isso já começa a ter um sentido maior. Por quê? A primeira vez que um homem e uma mulher se reúnem ao redor de um poço
você vai encontrar um servo buscando uma esposa para o seu senhor. Eu estou falando de Eliezer, que encontra Rebeca à beira do poço. A segunda vez que este cenário é repetido, você vai perceber que há uma similaridade muito grande, pois é Jacó que se encontra com Raquel. Aonde? À beira de um poço. A terceira vez que isso acontece é Moisés, que se encontra com a sua esposa, dando água. Aonde? Num poço. O que tudo isso tem de comum, pastor? Que todos estes três cenários, onde um homem, uma mulher e um poço aparecem na Bíblia, o fim deles é o mesmo. Qual é o final de todos estes três encontros no Antigo Testamento? Um casamento consumado. Um homem, uma mulher, um poço e um casamento. A diferença é que a antiga aliança nos apresenta uma busca terrena pelas propostas que Deus estabeleceu. A batalha pela terra é terrena, as guerras são terrenas, os casamentos são alianças terrenas. Porém, como Cristo veio não para inaugurar um reino terreno, mas sim um reino espiritual, aquilo que era terreno se faz apenas sombra daquilo que é espiritual. E o autor de Hebreus vem nos explicar que tudo que veio antes são tipos, protótipos, arquétipos, sombras de aquilo que seria revelado em Cristo, a verdadeira aliança, a verdadeira união, o verdadeiro relacionamento. Aqui, o cenário é o mesmo, porque a proposta também é uma união. Porém, a proposta de união com Cristo não é apenas uma proposta comum, pois quando Cristo com ela está falando, Cristo não está falando apenas com uma mulher, mas Cristo está falando com uma nação, a nação de Samaria. Tal como a nação de Samaria, esta mulher carregava uma série de relacionamentos frustrados. Ela teve 5 relacionamentos e o que ela tinha não era dela. O segundo livro dos Reis vai nos apresentar a história de uma nação que sucumbe diante de um império. E após sucumbir diante deste império, Samaria recebe dos caldeus a importação de 5 deuses. E se relacionam com estes 5 deuses. A inserção de um sexto aparece durante a história dos samaritanos. Tal como esta mulher, estes relacionamentos não o saciavam. E é por isso que Deus levanta Oséias como um profeta para o reino do norte para dizer: vocês estão bebendo água dos deuses e não estão saciando a vossa sede. Vocês estão buscando se satisfazer em coisas que não pertencem àquilo que eu propus para vocês, e por isso estão padecendo. Quantas vezes eu tentei te abraçar, Efraim, quantas vezes eu tentei te ter comigo, mas vocês estão fugindo, vocês estão tentando escapar. Porém, eu, o Senhor, me encontrarei com vocês. Eu, o Senhor, terei com vocês. Eu, o Senhor, os visitarei. Oh glória! O tempo passa e lá está Jesus, o marido perfeito, olhando para uma nação infiel e dizendo: eu quero me relacionar com vocês. Eu quero também que vocês façam parte da minha noiva. Há algo muito complexo nisso, porque aparentemente o que Jesus está mostrando é: eu não sou apenas o Deus que vai me relacionar com aqueles que se consideram certos, eu sou também o Deus das pessoas que fizeram escolhas erradas. Eu não sou o Deus que proponho intimidade apenas com aqueles que foram estruturados, aqueles que receberam privilégios da vida. Eu sou o Deus daqueles que também tropeçaram. Eu sou o Deus daqueles que perderam as oportunidades da vida. Eu sou o Deus daqueles que fracassaram
E para aqueles que fracassaram, eu também tenho proposta. Eu quero fazer em ti uma fonte para jorrar para a eternidade. Eu quero que você feche os seus olhos, pois hoje Deus ministrou algo de forma muito intensa ao meu espírito. Eu estou pregando para pelo menos 2 públicos aqui entre nós, e a minha palavra é exclusiva para um nesta noite. Eu estou pregando para pessoas que receberam a melhor estrutura na sua formação, que receberam o privilégio de crescer em um lar estruturado, em uma família estruturada, de ter referências dentro de casa, de aprender no lar o que é oração, o que é jejum, o que é Bíblia, o que é igreja, o que é comunhão. Porém, eu também estou pregando para pessoas que não tiveram o privilégio de ter um modelo familiar sólido na sua casa, que cresceram com o dissabor de lidar com as frustrações da vida, que cresceram com o dissabor de ter em casa o relacionamento tóxico de um pai para com a mãe, que desaguava nele ou nela, com a oscilação do humor, os ódios que se contrapunham através das batalhas intensas, que não tiveram o privilégio de estudar numa boa escola, que não tiveram o privilégio de crescer com uma boa formação, e que por isso carregam em seus corações a sensação de que Deus não irá se revelar a eles. Afinal, eu não tenho o que os outros têm. A sensação dessa mulher samaritana como representante de Samaria é que Deus nunca vai se revelar para nós, porque nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós nos equivocamos, estamos misturados com tantas coisas. E lá estava Jesus para dizer: eu quero me relacionar com você também, eu quero me apresentar a você também. E é exatamente este modelo que nós trazemos para uma noite como esta, para falar ao teu espírito, moça, ao teu espírito, rapaz, que durante a trajetória da tua vida chegou a acreditar que Deus tinha algo na tua vida, mas no percurso alguma coisa se perdeu, seus pés tropeçaram, você errou, falhou, e a sensação de uma falha te trouxe a esta realidade de que Deus não irá se revelar para você, de que Deus não irá lhe usar novamente, de que Deus não lhe escolheu, de que a sua oportunidade passou, de que as chances de você ser quem um dia Deus sonhou para você são mínimas, efêmeras, desprezíveis. Satanás tem aprisionado a tua mente e tem te limitado a uma realidade de escassez neste oceano do Espírito que flui nesta noite. Tem roubado de você o privilégio de desfrutar de coisas que Deus reservou para a tua vida, para a tua casa, porque você não se sente merecedor disso. Não, para mim não. Pode ser para o Samuel, que acertou todos os seus passos. Pode ser para Mari, que está acertando todos os seus passos. Pode ser para o pastor André, pode ser para a irmã Rosângela. Deus está dizendo: eu também tenho para você o que você não imagina. Afinal, quando Deus te escolheu, Ele sabia muito bem de onde você iria tropeçar. Quando Deus te chamou, Ele sabia quais seriam os teus deslizes. E mesmo assim, Ele não deixou de lhe escolher. Eu não imagino Deus em Cristo olhando para Pedro e dizendo: Pedro, eu esperava de todos menos de você me trair. Eu esperava de qualquer um, mas de você não. Muito pelo contrário. Pastor Luciano, eu vejo Jesus olhando para ele dizendo: você vai me negar, você vai me trair. Eu não. Sim, vai. Mas fica tranquilo que depois de errar a gente vai se encontrar de novo. E quando a gente se encontrar, a única coisa que eu preciso saber é se você ainda me ama. O tempo passa, Jesus se encontra com Pedro e a pergunta é: Pedro, tu me amas? O que Pedro diz é: Senhor, tu sabes que eu te amo.
E a resposta era como se Pedro estivesse dizendo: eu posso ter errado, mas meu coração ainda bate mais forte quando o Senhor chega perto de mim. Eu posso ter errado, mas as lágrimas ainda escorrem quando o Senhor fala. Eu posso ter tropeçado, mas quando o hino toca, a minha alma ainda treme, porque o Senhor sabe que eu não sei viver sem o Senhor. Se é isso, se tu ainda me ama, então fica tranquilo, porque o que eu tenho na tua vida não acabou. Eu tenho uma proposta para você. Vamos, pastoreie, apacente as minhas ovelhas. Deus trouxe alguém aqui hoje para dizer que não se surpreendeu com as tuas falhas, não se surpreendeu com os teus erros, mas o que Ele tem para ti é muito além daquilo que você tem vivido, e a única coisa que Ele precisa saber é se você ainda está disposto em desfrutar daquilo que Deus trouxe para você. Chega de viver uma miséria espiritual. Chega de ver pessoas mergulhando e vocês do lado de fora, dizendo: Senhor, eu até queria, mas não consigo. Chega de pensar que Deus não tem coisas extraordinárias para a tua vida. Chega de pensar que Deus te rejeitou. Chega de pensar que Deus deixou você de lado pelas tuas falhas ou pelas tuas fraquezas. Hoje, Jesus está te dizendo: eu tenho água viva para jorrar dentro do teu interior. Eu preciso saber se você quer. Os teus olhos ainda não viram o que Deus vai fazer através da tua vida. O que você pensou nos teus melhores sonhos não se comparam ao que Deus reservou para a tua história. Mas há uma pergunta de Deus: há disposição em ti ainda? Acredita? Senhor, mas e os meus erros, as minhas falhas? A gente já resolveu isso. Os teus pecados estão perdoados. O que eu quero é que você caminhe em direção a este oceano. Assim como vocês estão com os olhos fechados agora, Deus está visitando algumas pessoas, e eu quero hoje ser um profeta de Deus para a tua vida, porque esta história de escassez está caindo por terra. Hoje eu ouvi o Espírito de Deus ministrando ao meu espírito que Ele arrebentaria correntes que Satanás colocou em ti, porque você errou, porque você falhou, porque você parou no meio do caminho, e isso tem te aprisionado a pensar que você vai ser isto que você está sendo agora, por conta da consequência dos teus erros, para o resto da vida. E Deus está dizendo: não, eu sou o Deus de um novo começo para a tua história. Eu sou o Deus de um novo começo para a tua existência. Eu sou o Deus de um novo começo para a tua casa, para a tua família. E aonde estiver alguém com um coração que entende o que Deus está falando, o Espírito de Deus começa a derramar um renovo espiritual nessa noite. Assim como você está com os olhos fechados, não abra os olhos agora. O Espírito de Deus está se manifestando de forma extraordinária entre nós, porque existem pessoas aqui que Ele trouxe para mudar o curso da tua existência. Você não vai viver essa vida de miséria espiritual. Deus plantou em ti coisas que plantou em poucas pessoas, e as feridas que foram geradas no teu coração hoje começam a ser curadas. É tempo de se levantar. É tempo de caminhar, é tempo de mergulhar. Senhor, o Senhor vai me usar mesmo? Sim, foi para isso que eu te trouxe, foi por isso que eu te chamei. Há uma reunião exclusiva de Deus para algumas pessoas esta noite. Há uma noite de batalha sendo travada. Ou vocês pensam que para que isso acontecesse, a maior naturalidade, a maior normalidade percorreu os dias que antecederam este evento? Só Deus sabe o quanto o diabo lutou para tentar
bloquear uma noite como essa, e não foi para que nós chegássemos aqui e participássemos apenas de um culto, não, é porque Satanás sabia que existiriam pessoas que aqui estariam, que até hoje estão vivendo uma miséria espiritual, e que a partir de hoje, Jesus estaria pegando na mão delas, para dizer, é tempo de mergulhar, pois eu sou Deus, que sonhei com o teu futuro, mergulhado na minha presença. Oh, glória, eu sinto a graça de Deus aqui, eu sinto a graça de Deus entre nós. Há uma ordem dos céus para esta casa, que todas as ações diabólicas que tentaram neutralizar a tua certeza de que Deus lhe chamou, de que Deus lhe escolheu, estão caindo por terra hoje. Pessoas estão se levantando aqui. Oh glória, oh glória, oh glória. Deus está pegando na mão de gente aqui hoje, e está dizendo, é você mesmo, é contigo que eu quero fazer que coisas na terra sejam reveladas, é para você. Porém, há uma decisão tua a ser tomada. Não abra os olhos, nós estamos em um momento de batalha espiritual. Eu quero chamar aqui, a igreja está com os olhos fechados. Eu quero chamar aqui você que está entendendo o que Deus está falando, e que achou que Deus não ia mais se revelar através da tua vida, não iria mais te levantar. A sensação de ser desprezível, de não estar à altura, de ser pequeno, de ser inferior, de ser limitado por conta das tuas falhas, te fizeram pensar que Deus não ia se revelar para você. Porém, hoje o próprio Deus desceu nesta casa para abrir os braços diante de você e dizer, eu estou disposto em sair daqui de mãos dadas contigo. Eu estou disposto a recomeçar a tua história. Assim como a igreja está com os olhos fechados, não se constranja. Eu quero te chamar a sair do teu lugar e vir aqui à frente. Você que deseja dizer sim ao que Deus está propondo. Não pare de orar, não pare de orar, não pare de orar. Não abra os olhos, Deus está fazendo coisas extraordinárias aqui. Não resista ao que Deus está fazendo. Deus está te propondo hoje a chance de tua história nunca mais ser a mesma. Que essas correntes sejam arrebentadas agora, que essas mordaças caiam por terra agora. Deus está te chamando. Eu vou te esperar por mais um minuto. Saia correndo do seu lugar. Deus está te chamando hoje. A decisão é tua, só depende de você. Isso. Aleluia. 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 Oh, glória. Existem mais pessoas aqui, eu estou aguardando. Eu não posso terminar essa reunião. Eu não posso sair daqui sabendo que Deus está te dando uma oportunidade. Você não está entendendo a proposta dos céus para a sua vida. É algo muito específico que Deus está fazendo. Deus hoje quer introduzir no teu espírito a convicção que foi roubada, a convicção que foi tirada por conta das falhas do teu percurso, da tua jornada. Hoje Deus quer marcar a tua vida com a certeza de que tudo que Ele sonhou para ti não se perdeu. Não se perdeu. Não se perdeu. Eu
estou vendo lágrimas sendo derramadas. Oh, glória. Eu não pedi para que ninguém se ajoelhasse. Eles vieram aqui e se ajoelharam diante do altar. Oh, glória. Eu preciso ser profeta sobre as nossas vidas. Eu vim aqui com a autoridade de Deus para ministrar sobre esta cidade, sobre esta casa. Chega de nos satisfazermos com uma vida de vivência na superficialidade. Chega de nos satisfazermos com a superficialidade do relacionamento. Chega de nos satisfazermos com andar com as águas em nossos tornozelos. Deus está dizendo ao convite: eu tenho muito mais para me revelar. Chegou um tempo em que a glória do Senhor irá se apropriar das nossas vidas. E Deus quer usar você. Sabe o que Deus vai fazer? Meu amigo Alan, meu amigo Igor. Sabe o que Deus vai fazer, Mateus? Deus vai começar a trazer espanto para o nosso meio. É muito rápido o que Deus começa a fazer nesta cidade. É muito rápido o que Deus começa a trazer. Pastor Cláudio, olha quantas vidas estão aqui. Sabe o que Deus vai começar a fazer? É questão de dias. Alguém que viu estes moços e moças, e alguns outros que ainda estão me ouvindo, vão revê-los e vão se perguntar: o que está acontecendo? Vem com cura em todo o céu. Que é isso, Jesus? Que é isso, Pai? Deus está propondo para alguém aqui essa noite: eu preciso de homens e mulheres que queiram viver sobrenaturalidade na terra. Eu preciso de gente disposta a abrir mão. Eu preciso de gente disposta a renunciar. Eu preciso de gente com coragem, que não tem a sua vida por preciosa, porque eu tenho dons para distribuir, eu tenho autoridade para entregar. Aonde estão? Aonde estão? Aonde estão aqueles que querem? Aonde estão aqueles que querem? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Alabacalabacalabacai. Quebra toda a função. Liberte-nos comigo. Moço, você de terno preto, vem cá. Isso, corre. Deus plantou um desejo no seu coração pelo ministério. Eu não te conheço, mas Deus plantou um desejo no teu coração pela chamada. E às vezes você se sente sozinho, porque é algo que você quer e nem todo mundo do teu lado entende. Será? Eu quero, vamos! Não tem. É porque o que Deus te deu é precioso. Não é todo mundo que recebe. Ela soltou. Não é para todos que Ele dá, mas Ele te deu. Afinal, você é um milagre de Deus. Eu não te conheço, mas eu vejo a palavra milagre na tua testa. Porque até o teu nascimento foi milagre. A tua infância foi milagre.
nós te desejamos com teu segurar e operações de maravilhas. O Senhor te usará nessa terra, na voz. Ele vai essa terra sobre a tua história. O que fazer quando ele vem aqui? Vai te ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Filha, filho, há um oceano nesta casa. Não perca esta oportunidade. Chega de priorizarmos as nossas vaidades. Chega de priorizarmos as nossas aspirações. Há um tempo de entrega completa. Porque para quem se esvazia, Deus tem prazer em encher. O Espírito de Deus está me dizendo que hoje começa a distribuir dons espirituais. Aonde houver alguém que acredita, aonde houver alguém que deseja, receba o que Deus tem. 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 Receba. Receba. Quando ele vem aqui, mais que ser bem-vindo. Espírito Santo, visite as crianças. Aonde estão as crianças aqui na igreja? Cadê as crianças? Pais, cheguem perto dos seus filhos agora. O que dizer? O que fazer quando ele vem? Espírito Santo, aonde houver uma criança aqui, sopra o teu Espírito sobre elas. Sopra o teu Espírito sobre elas. Sopra o teu Espírito sobre os adolescentes que aqui estão. Sopra a tua glória sobre eles, ó Deus. Visita as nossas crianças. Visita os nossos adolescentes. Os nossos filhos não perderão as referências. Os nossos filhos saberão o que é vir para o culto e ver Deus curar. Os nossos filhos verão as pessoas nos procurar para pedir oração, porque acredita que a gente é homem de Deus, mulher de Deus. Os nossos filhos verão Jesus pode ver. O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que fazer quando ele vem
seu filho? Vem cá comigo, traz ele. Sobe aqui. Alguém chegou a dizer para nós que a nossa geração perdeu muitos referenciais. Isso é fato. Eu estava vindo com alguns amigos e eles me disseram: pastor, a gente estava tendo uma dificuldade de olhar para o altar e saber em quem a gente iria se espelhar. Os nossos pais andavam do lado de homens que não erravam, que não falhavam e que quando abria a boca Deus cumpria. E a gente, sabendo que Deus tem suas pérolas entre nós, mas estão se tornando cada vez mais raras, estávamos com dificuldades. Quem eu me modelo? A quem eu vou pedir conselho? E alguém chegou a dizer que esta ausência de referencial ia matar a nossa geração. Isto é uma mentira do diabo. Porque você, a partir de hoje, está se tornando a referência para quem está vindo depois. Pastor Luciano, o senhor hoje é uma representação profética da nossa geração. E o seu filho é a geração que está vindo. Os nossos filhos terão orgulho de serem filhos de pastores. Os nossos filhos desejarão o ministério. Nós não vamos ter um legado de homens de Deus com filhos perdidos, como em muitas gerações aconteceu. Os nossos filhos experimentarão o que nós não experimentamos. Eles verão o que o Senhor nunca viu e o que eu nunca vi, porque eles olham para a gente e estão vendo Deus em nossas vidas. Assim como a irmã Rosângela olha para o pastor Antônio e vê um homem de Deus. Você, rapaz, moça, vai ser o homem de Deus que este tempo precisa. Você, Deus vai usar. E o Senhor vai fazer uma oração profética. Eu nunca fiz isso. Eu não estou aqui para emocionar. O Samuel me conhece. Eu não percorro esse expediente. Mas hoje o Senhor vai ministrar sobre o teu filho tudo o que o Senhor deseja sobre ele. E essa ministração aos pais que aqui estiverem será uma ministração profética para a nossa geração. Os pais afiarão os seus filhos para viverem os melhores dias. Sabe aquela sensação de que eu vou para o culto e sei que vai acontecer? Vai desaparecer do nosso meio. Eu vou repetir. Sabe aquela sensação? Será que eu vou para o culto? Eu sei o que vai acontecer. Vai desaparecer. Cada culto será o descortinar da glória de Deus. Cada culto será uma porção de glória. Eu vou lhe entregar o microfone. Fique de joelhos. Como é seu nome? Joesley. Porque você sabe que Deus lhe escolheu também. Deus lhe chamou. Assim como Deus lhe chamou a uma geração de adolescentes e crianças que serão levantadas neste tempo. Hoje, o Senhor está recebendo de Deus esta autoridade de ministrar sobre esta cidade. À medida que o Senhor ministra sobre o seu filho, esta geração que está vindo vai receber de Deus. Tem alguém que acredita no que Deus está fazendo aqui? Feche os teus olhos. Pastor, ora. Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai da glória. Meu Deus, estamos sentindo a Tua glória de forma maravilhosa e gloriosa. Meu Deus, o Teu servo debaixo da Tua autoridade mandou nós orar aqui, Senhor. E nós estamos orando sobre essa nova geração que o Senhor está levantando. Meu Deus da glória, de pregadores e levita, está aqui, Senhor Joézer, diante de Ti, ó Pai do céu. Eu estou te pedindo sobre ele nesta noite, Senhor, a porção da Tua glória, da Tua unção, do Teu poder. Oh, meu Deus da glória,
envolve esta criança, envolve ela com teu poder, envolve ela com a tua unção, na autoridade do teu nome nesta noite, Pai, como confirmação que o Senhor está levantando uma nova geração em Guarapuava, nos 4 cantos desta terra. Enche essa criança na tua glória, batiza ele com teu Espírito Santo, batiza ele com teu fogo agora. Seja batizado com Espírito Santo e com fogo, com fogo, com fogo, com fogo no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, batiza essa criança, Pai. Com as coisas daqui, pois eu sei. Deus começa a mudar a tua história nesta noite. Eu ouvi o Senhor me contar uma história que até desejo de morrer dominou a tua mente. Vou acabar com tudo. Vou parar por aqui. Para mim já chega. Para mim já deu. Não aguento mais. Foi essa a tua fala. Que boracete. É bom e salve. Calantu e que boracete. Tu me calaçai. Estebaia salve. Queimando uribiahai. Os céus estão abertos nesta casa. Deixa ela chorar. Deixa, porque Deus está fazendo uma cirurgia na alma. Espírito de morte, o seu tempo acabou. Vida, vida, vida. Deus está ministrando vida. Olha aqui, filha, pode ficar sentada, olha aqui. É verdade o que eu estou dizendo? É verdade? Se você soubesse o quanto Deus te tem por preciosa, você não ficava se inferiorizando nunca mais. Sabe o que Deus está te dizendo? Eu te dei o que dei a poucas, diz o Senhor. Satanás já pediu a tua vida várias vezes. Satanás já quis acabar com a tua história várias vezes. Mas há um dom de profecia na tua vida. Você é profeta, filha. Você foi chamada para profetizar. Da tua boca vai sair vida. Deus te deu o dom de ciência. E Ele te diz hoje: eu te amo. Eu te amo. Esse abraço que você está recebendo é o abraço de Deus, dizendo: filha, hoje começa uma nova história. Hoje começa um novo tempo. Receba de Deus essa graça. Receba de Deus essa graça. Receba de Deus essa graça.